Olá pessoal, um grande abraço. Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o assunto é artigo. Vamos aprender um pouco mais sobre artigo, que faz parte de uma das 10 classes gramaticais. Hoje a aula é sobre morfologia e a gente vai também encaixar um pouquinho do artigo na área de sintaxe também no finalzinho da aula, certo? Primeiro ponto a ser analisado é que os artigos são classificados de duas formas. De uma forma definida, o artigo pode ser definido e o artigo também pode ser indefinido. Além de ser definido e indefinido, o artigo também, a exemplo do substantivo, a exemplo do adjetivo, ele tem a sua flexão, ou seja, ele pode ser masculino e pode ser feminino. Então vamos com calma. Eu sou o professor Valdenir Rodrigues e a gente vai estudar hoje sobre artigos. Antes, eu vou dar uma clareada bem rápida aqui. As nossas classes gramaticais, caso você não esteja lembrando, são essas. Nós temos o substantivo, o adjetivo, temos o verbo, o pronome, o numeral. Olha o nosso artigo aqui, a gente vai estudar isso aqui hoje. Temos o advérbio, a preposição, a conjunção e temos ainda outras palavras denotativas e conotativas. Mas as classes gramaticais são 10 e nós já temos uma introdução no substantivo, já temos uma introdução no adjetivo, temos introdução no verbo e também já fizemos alguma coisa no pronome, numeral e agora chegou a vez do artigo. Então vamos entender como funciona esse estudo do artigo. Não dá para estudar artigo sem antes dar uma lembrada no substantivo. O que é o substantivo? Ela é dita a palavra que dá nome aos seres, mas não nomeia somente seres, como também sentimentos, estados de espírito, sensações, conceitos filosóficos ou políticos, etc. Então, o substantivo é uma classe importantíssima. E o que o substantivo tem a ver com o artigo? É que o artigo ele é aquela palavra que acompanha o substantivo. Certo? Por isso que eu apresentei antes o substantivo para você, mas o nosso estudo é artigo. São palavras que servem para determinar ou indeterminar os substantivos, antecedendo-os. Veja bem, os artigos podem ser definidos, o, a, os, as, e podem ser indefinidos, uma, uns, umas. A grande pergunta é, qual é a diferença de definidos para indefinidos no sentido sintático, ou na parte semântica da estrutura das palavras? Veja bem, o artigo sendo a palavra que vindo antes de um substantivo indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou de maneira indefinida. Aí você pergunta, professor, e o que é definir e o que é indefinir? A gente vai entender com calma isso aqui. Além desse artigo definir e indefinir, ele indica ao mesmo tempo o gênero e o número. Ou seja, ele pode definir e identificar uma coisa e pode deixar essa coisa vaga, indefinida. E também, logicamente, que ele aponta o gênero, se é masculino ou feminino, e o número, se é singular ou plural. Veja bem, o gato fugiu. Observa a presença do artigo aqui. O gato está definindo, a gente sabe do que a gente está falando. O gato fugiu. Olha o gênero aqui, ó. Casa é da Maria. O artigo já mudou. Ele também vai acompanhar o substantivo. Aqui ele já vai para o feminino. A casa. Um homem pode ser inteligente. Aqui ele indefine. Você não sabe quem é esse homem. Só que é um homem. Por isso que ele é indefinido. Certo? Trata-se de uma mulher corajosa. Aqui tem o substantivo mulher. O que é que aconteceu? O artigo mudou. Ele também foi para o feminino. Então o artigo ele acompanha o substantivo, certo? O artigo ele acompanha o substantivo. É muito importante você atentar para esse detalhe aqui, importantíssimo. Vamos aprofundar um pouco mais. Os artigos definidos, eles determinam os substantivos de maneira precisa. Eu repito, os artigos definidos são esses os quais a gente está repetindo aqui. Exemplo, a cadeira está quebrada. Olha a presença do A aqui, ó. A cadeira está quebrada. A cadeira está determinada. Não é uma cadeira qualquer, e sim cadeira individual, certo? Então, quando o A é utilizado desse modo, ele chega para definir. Ele não deixa dúvida, você sabe qual é a cadeira, certo? É a cadeira, você conhece a cadeira. Agora, se fosse uma cadeira, aí você não tinha ideia. Pode ser qualquer cadeira, pode estar em qualquer lugar.
Então tem que ter cuidado com isso aí. Outro exemplo, eu matei o animal. Veja bem, esse O define o animal. Não matei todos de forma generalizada, e sim o animal específico. Eu conheço o animal que eu matei, certo? Resumindo, o O e o A, e também no plural, eles definem, eles mostram que você sabe aquilo que você está falando. O objeto é de conhecimento próprio. Agora, se eu uso o artigo indefinido, aí eu não vou especificar, eu não vou definir. Os artigos indefinidos são um, uma, uns e umas. Só repetindo para você não esquecer. Exemplo, eu matei um animal. Veja bem, não é matei o animal. Um animal não especifica qual animal. Por isso que é indefinido. Uma cadeira está quebrada. Não define qual das está quebrada. Uma cadeira, você não sabe definir qual é a cadeira. É aquela história, eu ouvi o galo cantar, mas não sei onde é que o galo está. Então veja bem, muita diferença entre definir e indefinir. Essa é uma das funções básicas do artigo. Bom, eu vou aproveitar também para repassar um ponto importante sobre a combinação do artigo com a preposição. É muito presente a combinação dos artigos definidos e indefinidos com preposições. Esse quadro apresenta a forma assumida por essas combinações. Veja bem, nós temos aqui preposição e temos aqui os artigos, os definidos e os indefinidos, os masculinos e os femininos. Como é que surgiu algumas palavras da língua portuguesa, como o pelo, o nas, o das? Como é que surgiu essas palavras? Com a combinação, ou seja, a junção entre a preposição a e os artigos indefinidos e os artigos definidos. Vamos na prática. Observe bem esse quadro aqui com calma. Se eu pegar o a, preposição, e somar com o o, artigo, então eu tenho a palavra ao, certo? Eu tenho a partícula ao. Se eu pegar o a, preposição, e somar com os, aí eu já tenho aos alunos. Agora, se eu pego a preposição e somo, combino com o a, artigo, aí eu tenho o a craseado. É daí que surgiu a ideia do a craseado. Toda vez que você vir um a craseado, veja bem, você já sabe que é a junção de um artigo mais a preposição. Se eu pego essa preposição e conjugo com o as, artigo, aí eu tenho o as craseado, certo? Se eu pego a preposição de e junto com o o, artigo, então surge a partícula do, que é a preposição. Entendeu? Eu pego a preposição de e somo com os, daí surgiu a palavra dos. Se eu pegar a preposição de e somar com o a, fica da. E por aí vai. De mais as, das. De mais um, dum. De mais uns, duns. De mais uma, duma. De mais umas, dumas. Entendeu? Se eu pegar a preposição em e somar com o o, se eu pegar a preposição em e somar com o a, ou em qualquer uma das situações somar com uns, com uma, então eu tenho aqui, logicamente, que uma nova partícula. Em mais o vai ficar no. Em mais os, nos. Em mais a, na. Então essa partícula na nada mais é do que em preposição, mais o artigo a. Se eu pegar em mais as, fica nas. Então, essas palavrinhas surgiram da junção entre preposição e artigo. Eu pego em e somo com um, aí fica num. Aí eu vim num carro preto. Em mais uns, nuns. Numa casa bonita existem coisas belas para serem observadas. Olha a palavra numa. Numa nada mais é do que em uma. Em mais uma fica numa. Em mais umas fica numas. Então hoje você entendeu de onde vêm essas palavras que a gente utiliza muito nas nossas construções textuais. Se eu pegar a palavra pôr, essa palavra pôr, bem na antiguidade, lá no início, quando as letras estavam se organizando, quando eles estavam organizando
a construção das palavras, porque a gente veio do latim, né? Então essa palavra, ela inicialmente era chamada per, né? Então, com o tempo, ela passou a ser por, certo? Então veja bem, esse por é preposição, né? Se fosse acentuado, seria um verbo. Então, se eu pegar o por e colocar junto com o o, aí surge o pelo, que a gente tanto usa, né? Se eu pegar o por e colocar com o os, fica pelos. Se eu pegar a preposição por e somar com o a, fica pela. Mesma coisa com as, pelas. Então, você entendeu aí como é que funciona essa combinação de artigo com preposição? Porque é importante que já agora no sexto ano você tenha a ideia, né, de onde surgiu essas palavras. Então, surgiu da junção de duas classes gramaticais. As formas e o acraseado, ele indica uma fusão da preposição a com o artigo definido a, para você entender. Essa fusão de vogais idênticas é conhecida crase. Então não esqueça desse detalhe, a gente vai estudar muito crase na frente. Então o que é a crase? É a fusão, é a junção do a preposição mais o a artigo. É muito importante. As formas pelos, pelas resultam da combinação dos artigos definidos com a forma per, aquilo que eu falei na aula anterior, só para você entender aqui e reforçar. Bom, o artigo também é usado para substantivar palavras oriundas de outras classes gramaticais. Como assim, professor? Substantivar é mudar o sentido da palavra. Não sei o porquê de tudo isso. Observe que essa palavra porquê, que normalmente é utilizada para perguntar, para responder, é que ela vira um substantivo no sentido de motivo, né? Não sei o motivo de tudo isso. Eu vou dar um exemplo mais claro aqui. O homem cantou muito. Observe que aqui nós temos o verbo cantar. O homem cantou muito, certo? O homem cantou muito, verbo cantar. Agora, se eu colocar um artigo antes desse verbo, ele deixa de ser verbo e passa a ser substantivo. Olha, muito importante, não esqueça desse detalhe. Toda vez que você colocar um artigo antes do verbo, ele deixa de ser verbo para ser o substantivo. É bonito o cantar dos pássaros. Observe aqui que eu coloquei o artigo antes desse verbo. Então, o verbo deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo abstrato, o cantar dos pássaros. Consegue compreender? Então, o artigo ele é usado para substantivar as palavras oriundas de outras classes gramaticais. Bom, o exercício é bem simples. Nós já entendemos que hoje a aula de artigo é bem simples, bem resumido, não tem muito segredo. O artigo pode ser definido, pode ser indefinido e tem algumas particularidades que a gente vai trabalhar depois, como nome de lugares que aceitam o artigo, outros que não aceitam, enfim. A gente vai aprofundar um pouco mais, tem sempre uma coisinha a mais para a gente apresentar em cada situação. Hoje você vai circular e vai apontar o tipo de artigos. Ganhei um presente. Vou resolver a primeira aqui, eu vou ser bonzinho hoje, tá? Então você circula o artigo, certo? Ganhei um presente. Você vai circular e depois vai apontar o tipo de artigo. É definido ou é indefinido? Então aqui você já sabe que é indefinido, tá? Artigo indefinido, certo? Então você vai fazer isso aqui com todos os itens a seguir. E na questão 2, você vai dizer quais os tipos de artigos e vai relacionar esses artigos. Então você vai colocar, bom, é artigo definido, o, a, os, as e por aí vai. No item 3, escreva uma frase usando um artigo definido, uma frasezinha curta, usando um artigo definido. E no quarto, vai escrever uma frase usando um artigo indefinido, certo? Escreva no seu caderno e mande o relatório para a gente fazer a conferência. Portanto, hoje, aula de artigos aqui no nosso canal, onde você aprende de forma rápida e objetiva, você entender que hoje os artigos podem ser definidos, os artigos podem ser indefinidos e tem também a flexão do artigo, ele pode ser masculino, pode ser feminino e tem também o número, pode estar no plural e pode estar no singular. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos, bons estudos e até logo mais.